Exatamente, é a celebração do amor, né? Quando os nossos pais casaram e se fizeram festa, era muito aquela coisa de obrigação. Tem que convidar o tio do tio do tio do tio do tio. Não, deixa isso lá para suas bodas, quando fizer 25, 40, 50 anos de casado. Agora, quando é o casamento, tenham com vocês as pessoas que fazem parte da história de amor de vocês. Porque, assim... e outra coisa, casamento não é para agradar os outros, é para agradar os noivos. Vocês têm que viver naquele momento. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal aqui da região Oeste, recebendo as nossas personalidades para bater um papo com a gente, no oferecimento das lojas Quero Quero, Cicobi Valqueira Sul, Mercado Marini, Vinícola Maier e Embutido Serrano. Jonathan, vamos à apresentação da nossa convidada, que vai ter bastante história aí para contar, pelo visto. Pois é, hoje a gente vai falar da hora do sim, né? Da hora do sim, é verdade. Todo mundo já sabe, né? Com quem a gente vai conversar hoje, né? Porque tá aí na descrição e eu vou apresentar um pouquinho da Tati Garay Goulart, que está conosco aqui. Obrigado pela presença, Tati. Obrigada a você. Ela é cerimonialista com foco específico em casamento, já trabalha há 6 anos com isso, né? Foram 120 eventos, pelo menos, nos 3 estados aqui da região sul do país. E a gente vai saber um pouquinho desse trabalho, dessa profissão aí que tem um envolvimento direto em muitas emoções, né, Tati? Verdade. Meninos, um prazer. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui em Ponte Serrada, né? Vim lá de Xanxerê para conversar um pouquinho com vocês. E falar um pouquinho do meu trabalho de cerimonialista, da realização de sonhos e das conquistas que a gente está tendo nesse tempo de 6 anos aí trabalhando. O Jonathan falou que foram 120 casamentos ou eventos no total? 120 eventos, entre 15 anos, casamentos corporativos, formaturas. Mas casamentos tem aí uns grande 70. Parte, né? 70 casamentos. 80. Tanto é que você contou pra gente ali que a tua agenda de 2023 tá praticamente esgotada, né? Eu tenho 3 datas em 2023 livre. E essas 3 datas, assim, estão sendo disputadas na última semana. Porque isso são finais de semana, quer são dizer. Finais de semana, Porque a maioria a gente na região aqui oeste, a maioria das pessoas casa no sábado, né? No sábado, ou faz evento na sexta. No litoral é mais durante a semana, mas aqui é mais durante o final de semana. Então, as datas são muito disputadas. Então, a gente costuma fechar casamento, eu fecho casamento, eu tô fechando casamento agora para 2025, para final de 2025. Eu tenho essas datas disponíveis para 2023, ainda disponíveis, porque foram datas que foram reagendadas para 2024. Aconteceu algo que os noivos pediram para que eu adiasse o evento para 2024. Então, alguma incerteza no caminho, de repente? Não. Eu dou sorte, sim. Os casais que vêm casar comigo, assim, casam mesmo e tá certo daquilo, sabe? Eu quero te perguntar, porque você falou que tem datas agendadas já para 2025. É um tempo um pouco longo, né? Acontece, já teve situação de, não vai mais acontecer o casamento. Não, eu não tive noivos que desistiram no caminho por algum motivo, não tive. Mas eu tive, sim, como toda profissão, como toda cerimonialista, alguns noivos que casaram e daqui a um tempo eles não estavam mais juntos. Aí eu tive 3 ou 4 que aconteceu. Mas continuam sendo meus noivos, porque eu fui uma parte, né, que eu costumo dizer que eu marquei a memória deles. Então, assim, eles podem vir casar com outras pessoas, mas para aquele casamento eu fui a cerimonialista. Não, e pode te contratar de novo, né? Eu já casei uma noiva 2 vezes. Ah, que legal, olha só. Então tem caso. Eu já casei uma noiva 2 vezes com 2 pessoas diferentes, né, óbvio. Mas já casei. Quando um casamento não dá certo, né, Tati, você corre o risco de ganhar 2 novos clientes, né? Porque tem o noivo e a noiva, né? Foi o que aconteceu com essa noiva, né? Ela falou, eu vou casar de novo e você vai ser minha cerimonialista de novo. E eu fui. Eu já tive outro casal também, que eu fiz o casamento deles em 2018, na Igreja Católica. Eu casei eles.
E agora, em 2023, em março, eles completaram 5 anos. E cada 5 anos eles vão renovar os votos. Uhum. E agora eu casei eles na religião bandista, lá em Xaxim. Eles agora são ubandistas e são meus amigos. E eles disseram, agora você vai fazer todo o casamento de novo, mas em outra religião. Aí eu fui lá e fiz todo o casamento de novo. Bacana. Então tem bastante história aí. Tu cria um laço, né? Cria um envolvimento bem próximo. Eu tenho meus casais, minhas noivas são minhas amigas. A maioria, assim, 90% delas viram minhas amigas. Assim, e eu tenho contato muito próximo, assim. Porque você ser cerimonialista, você não é só aquela pessoa que vai estar ali para conduzir o véu da noiva, vamos supor, no dia do casamento. Mas a gente é psicóloga, eu sou parte financeira, eu sou a amiga, eu sou aquela que fica apaziguando as confusões familiares que podem vir a acontecer. Eu converso com a mãe da noiva, eu converso com o pai, eu tento arrumar isso, tento arrumar... Então, a gente se envolve com o casal no mínimo 1 ano e meio. Eu ia te pedir isso, qual que é o tempo, né, de... O certo de você organizar bem um casamento é de 1 ano e meio antes, para que a gente consiga ter toda uma parte financeira, principalmente. Eu costumo falar que casamento não é um gasto. Então, os meus noivos não usam a palavra gasto, eles usam a palavra investimento. É investimento num sonho. Então, a gente começa a preparar 1 ano e meio antes. Mas eu já tive casais que me procurou, eu vou casar mês que vem. Alguém falou que você... E eu preciso que você venha me ajudar e eu vou lá e organizo. Mas se eu tiver data, né? Mas o ideal é 1 ano e meio antes. Mas quais são os principais desafios quando a data está bem próxima, assim? Você não tem tempo? Principais fornecedores. Conseguir fornecedores com data disponível. Fornecedores que falam foto, vídeo, buffet... Esses fornecedores é mais difícil de você conseguir de um mês para o outro, vamos supor. Sim. Pois é, para o pessoal entender, para a gente entender de uma forma geral, né, Tati? Qual que é o papel, o seu papel, né? O papel do cerimonialista, ele cuida de tudo? Então, isso é uma profissão que ela não é regulamentada ainda, como CLT, vamos dizer. E é uma profissão que tem há 25 anos no Brasil. Ela começou nos Estados Unidos, se espalhou pela Europa e chegou no Brasil com um cerimonialista do Rio de Janeiro. Então, a gente, para o mundo, nós temos como referência as cerimonialistas do Brasil, que correm o mundo fazendo Destination Weddings. Que a nossa profissão antes era feita por uma madrinha, pela mãe, pela avó, que ia dando dicas do casamento, que já tinham casado. Alguém que casou ia lá e dava dicas. Alguém já tinha experiência. Exato. E aí começou a nossa profissão. Alguém foi lá e se especializou nisso, né? E o que ela abrange a minha profissão? A gente vai em busca de todos os outros fornecedores para um casamento. E um casamento engloba mais de 10, 20 equipes de fornecedores. Então, quando o casal me procura, a primeira coisa que a gente vai ver é a data disponível, como funciona meu trabalho, e aí a gente vai em busca dos outros fornecedores que atendam o perfil daquele casal. Porque cada casal e cada casamento, ele tem um estilo, ele tem um valor de investimento e ele tem uma dimensão. Então, eu preciso ir em busca daqueles fornecedores que podem atender aquele casal naquele perfil. O teu trabalho está condicionado ao investimento que o casal está disposto a fazer. Eu tenho, falando mais financeiramente, eu tenho o meu valor, né? Do meu trabalho, da minha assessoria. E aí eles fazem o pagamento a mim. E eu vou em busca dos outros fornecedores e passo para eles. E nós vamos decidir quem é o fornecedor que nós vamos fechar. Só que os contratos desses fornecedores é fechado com os noivos. Essa parte financeira de pagamento de você, por exemplo, de um fotógrafo ao casal, o casal tem que pagar ao fotógrafo. Essa parte financeira não passa por mim de receber nada. Eu não trabalho com a parte que é muito comum que a gente fala, que é o BV ou a comissão, né? Que a parte de mídia faz. Eu me posicionei no mercado porque eu não trabalho dessa forma. Então, eu faço as indicações de quem realmente eu confio no trabalho. De um bom fotógrafo, de um bom cinegrafista, de um bom buffet.
E aí eu vou lá, indico e falo o que eu acho daquele trabalho. Claro, se o casal me disser, não, mas eu tenho alguém que faça isso. Aí eu vou lá nas redes, procurar aquele fornecedor. Se eu não conheço, se eu nunca trabalhei, me inteirar como ele trabalha, como ele é, se tá tudo ok com ele, se a empresa dele é uma empresa séria, quanto tempo tá no mercado, para poder dar o meu ok e vocês podem fechar com ele. Você faz um trabalho de pesquisa se você não conhece a pessoa e vem indicação dos noivos ali da família. Sim, eu faço. Todos eu procuro. Principalmente quando eu não trabalhei com essa pessoa ou quando essa pessoa é de fora do estado de Santa Catarina. Porque eu faço muito casamento em Porto Alegre. Certo. Sou gaúcha, né? Dá pra ver pelo sotaque. E aí eu faço muito evento lá. Então, assim, eu tenho já vários fornecedores conhecidos, mas tem alguns que eu não conheço. Por ter 6 anos, tudo bem, mas tem muito fornecedor que aparece de uma noite por dia. Sim. E a gente precisa, nessa área, ter uma segurança muito grande. Porque é um sonho, né? E principalmente na parte de foto e vídeo, é o que vai ficar do casamento. O meu trabalho vai terminar na quarta-feira, quando eu enviar o pós-evento para os noivos, dizendo tudo o que aconteceu no evento. O trabalho do buffet, ele acaba. O trabalho da decoração, a flor vai murchar, a decoradora vai retirar. Mas o que vai ficar de tudo isso é as imagens. É o registro ali. É o registro. Então, isso é uma parte que para o meu cerimonial, é uma parte extremamente importante. Então, esses fornecedores, assim, eu aí você tendo a pesquisar bastante você sobre lida eles. diretamente sobre isso. E tem casos, assim, por exemplo, do noivo, da noiva... tem um amigo que é fotógrafo, que é filmmaker. Não vai ser ele, não. Porque eu conheço o trabalho, alguma coisa nesse sentido. Eu sou muito sincera. Eu sou extremamente sincera com os meus casais. Convida ele de convidado, não E eu sempre pontuo isso. Amigo é amigo para se divertir. Para ir lá aproveitar a festa. Para ir lá se divertir com você. Você quer que seu amigo fique lá trabalhando? É sempre isso que eu pondero. Mas ele vai me dar de presente. Tudo bem, mas ele não tem outra pessoa para colocar? E se o trabalho não corresponde, ou se ele não tem expertise num casamento... Porque a gente sabe quem tem videomaker que é específico para outra área que não seja casamento, né? Que faz uma produção, que faz uma edição que não é voltada para casamento. Então, eu preciso fazer a indicação certa. Pode acontecer de eu ter que dizer assim, não vai funcionar. E como é que é a aceitação dos noivos nesse caso? Eles aceitam bem. Porque, assim, precisa haver uma empatia e haver uma confiança, né? Quando eles me contratam, a primeira coisa que eu vou perguntar é assim, você gostou do meu trabalho? Como que você chegou até mim? Você foi indicada assim. E eu disse, o que você já sabe do meu trabalho? O que você já viu? Eu vi isso, eu vi aquilo, vi... Tá, como que você queria que fosse seu casamento? Para eu saber se eu vou poder atender. Porque pode acontecer de eu não ter o perfil daquele casal. Entendi. Sabe? Eu tenho várias colegas na região. Então, pode ser que eu não atenda o perfil. E eu não quero frustrar aquele casal. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas, assim, eu procuro fazer essa pesquisa, eu procuro ter essa empatia com eles e tentar entregar aquilo que eles precisam. Mas já aconteceu, assim, de no meio do caminho, eles disseram, Tati, a gente quer que seja esse fornecedor. Sabe? Tudo bem, vai ser. Mas se acontecer alguma coisa... É por tua conta e risco. Eu já falei. Eu já orientei. Já orientei. E já aconteceu algumas vezes. De eles virem, por que eu não ouvi você? Eu devia ter escutado você. Tu falou que o casal às vezes não tem o teu perfil, ou melhor, você não tem o perfil deles, mas você, de certa forma, também tem o teu próprio perfil para trabalhar as cerimônias. Tipo, a pessoa bate o olho e sabe que aquela cerimônia é tua, né? Tem, digamos, uma assinatura por trás disso. Tem, bem isso. Que tipo de assinatura que a gente consegue visualizar? Assim, eu sou o tipo da cerimonialista, assim, que o mundo pode estar acabando. Mas eu vou realizar o evento. Eu vou realizar o casamento. Os meus noivos vão ter a minha dedicação 100%. Eu posso estar, assim, pode estar caindo o mundo, chovendo e desabando e pode acontecer tudo que é perrengue. Mas a minha assinatura é que aquele evento vai ser realizado. E ela, no final do evento, vai me dizer, tu fez o que eu queria que tu fizesse. E eu tô te agradecendo por isso. Eu costumo dizer que as pessoas certas vêm pra minha vida.
os perfis certos de casais vêm pra minha vida. E eu consigo atender e corresponder à expectativa daquele casal. Para citar um exemplo, eu atendi nesse final de semana, eu fui para Iomerê fazer uma bodas de prata de um casal que mora em São Paulo. Ela me procurou no Google. Ela procurou no Google cerimonialista e ela tem família em Caçador, em Videira tem cerimonialista, em Joaçaba tem cerimonialista. E ela foi procurando, chegou a mim. E eu não vou me esquecer, ela me ligou e me disse, eu não sei quem você é, mas eu te achei no Google e eu fui no teu Instagram e eu quero você de cerimonialista. E eu disse, mas eu nem te passei meu valor ainda. Ela disse, não, mas não sei. Você tem a data de 10, e foi isso em fevereiro do ano passado, 10/6/2023. E eu falei, tenho. E ela, fala um pouquinho mais perto. E ela falou, tenho. Eu falei, tenho a data. E ela disse, então tá, então eu vou falar com meu marido, a gente vai fazer uma reunião com você. Eu fiz a reunião, eu acabei a reunião, ela me disse, é você, já tá, vamos começar. E agora, sábado a gente fez, e eu conheci eles um dia antes do evento. Eles já tinham vindo para a região, só que quando eles vieram, eu não pude conhecê-los, porque eu estava fazendo um atendimento de um casamento. Aí eu não pude conhecê-los. Eu casei eles agora sábado, que eram as bodas dele, e eu conheci eles na sexta-feira, no hotel. E ela me disse, você é o que você tá no vídeo. Sempre você é o que tá no vídeo. E foi muito legal, assim, foi mais uma experiência muito importante pra minha vida. Você falou que fez a reunião com o casal ali. As tratativas são sempre em conjunto com o noivo e a noiva? Ou acontece uma tratativa só com o noivo ou só com a noiva? Ou quem decide mais, por exemplo? Assim, ó, quando eu comecei, o perfil era de quem me procurava mais era as noivas. E eu tratava mais com as noivas, tá? Antes da pandemia, isso começou a mudar. Os homens começaram a se envolver no casamento. Antes, o homem se envolvia de que forma? Qual vai ser a bebida que vai ter? Essa era a preocupação. Quantas chopeiras vai ser? A bebida vai estar gelada? Era mais ou menos isso. Com a pandemia, eu acho que teve bastante união, as pessoas ficaram mais próximas em casa. Eu tô atrelando isso a isso, né? E com isso, as pessoas estão dialogando mais e os homens estão participando mais efetivamente das escolhas do casamento. Antes, decisão de decoração era uma coisa que a noiva vai decidir, Tati, ela vai falar a cor e ela vai decide a noiva. Eu só quero saber da bebida e das coisas. E agora não, os homens estão muito mais participativos. Muito mais em decisões. Assim. Os noivos, eu falo os meus noivos, né? Os homens noivos que eu faço assessoria costumam agora ser muito mais efetivos assim na escolha das coisas. Eles querem saber da cor do terno, como que vai ser, que tecido que é. Eles podem não entender. Eles podem não entender. Que eu estou falando, o tecido é tal, vai estar quente, nós temos que escolher um tecido mais clássico, um tecido assim. Eles podem não entender do tecido. Mas eles querem saber da cor, a gravata, se vai combinar com o dos padrinhos, se precisa estar combinando com a da decoração. Muito mais participativo. A tua assessoria, teu serviço passa por tudo isso, desde a escolha da roupa do noivo, da noiva, dos padrinhos também? Sim, eu faço assessoria completa, eu só trabalho com assessoria completa. Antes, na nossa região tinha o cerimonial do dia, que a gente costuma falar, que é uma coisa que tem no Brasil inteiro. O que é o cerimonial do dia? A cerimonialista só ia pro dia para ajudar, para fazer as coisas, para fazer as entradas do casamento, as coisas. E eu nunca fiz isso. Sempre que eu me posicionei no mercado, eu me posicionei como assessoria completa. Eu ajudo a escolher o terno, a cor. Eu ajudo a escolher a paleta da decoração. Eu vou com o noivo na barbearia para saber se vai ser passado base. O que a base vai influir, vai influenciar na camisa dele, porque ele vai ficar suando e a base vai escorrer. Eu vou na degustação de um buffet para escolher junto com os noivos qual a melhor opção de gastronomia para a gente oferecer para os convidados. É bem intenso. O que dá mais trabalho, digamos assim, o que demanda mais preocupação, desgaste físico até, de suor, de pensar... Tem alguma coisa específica? O dia do evento, eu trabalho em média 14 horas de pé.
O dia do evento é o dia mais... Tudo que a gente planejou pelo 1 ano e meio ou por 6 meses vai ser executado naquele dia. Então, tudo tem que estar cronometrado. Todos os fornecedores sabem o horário que cada um tem que executar o seu trabalho. A gente forma um grupo no WhatsApp dos fornecedores e ali eu passo um checklist informando para eles. Que horas vai ser montado o bar? Que horas precisa finalizar a decoração? Que horas foto e vídeo vai entrar no salão para fotografar a decoração antes dos noivos? Que horas os noivos vão chegar? Quem vai levar o noivo? Quem vai levar a noiva? O telefone dessas pessoas que vão levar. A noiva, quem vai vestir ela? O cabeleireiro, que hora? Todas essas informações, todos os fornecedores. É muito detalhe, né? É bastante. Nossa. É, bastante. Tem uma equipe que trabalha contigo ou é só você? Eu tenho uma equipe, mas eu gerencio isso. Eu ainda não consegui... Agora eu tô... Porque tá extremamente corrido com muitas coisas. Agora eu tô delegando algumas coisas. Mas a minha supervisão é 100%, porque eu tenho que ficar de olho no que tá acontecendo. Tu falou que hoje tem mais a participação dos homens, né, na hora das decisões, dos detalhes do casamento. E a parte de surpresas, digamos assim. O noivo ou a noiva quer fazer uma surpresa pro seu par. Isso acontece com frequência? Sim. Ou você sugere alguma coisa Não, nesse a gente sentido? sempre conversa. Eu sempre converso com os meus noivos, assim. Eu falo que eu sou o pombo correio no dia do casamento. Se o noivo quer enviar alguma coisa para noiva, algum presente, se a noiva quer enviar, então eu faço isso de fazer a entrega. E a gente conversa no particular, cada um, para ver. Eu tive agora um casal de noivos que casou em Chapecó. E ele é um profissional da saúde, só que ele desenha também. E ele desenhou as joias que ele queria que ela usasse. Ele desenhou um colar e desenhou os brincos. E me pediu que eu levasse isso e entregasse para... E ele me chamou e me disse assim, eu quero saber se vai combinar com o vestido dela. Sim. E eu disse, pois nós vamos ter que falar com a estilista para ver isso. E eu disse, será que não seria melhor a estilista levar? Porque é ela que vai colocar o vestido na noiva. E ele disse, não, Tati, eu queria que você levasse. Eu disse, mas eu vou falar com a estilista, é melhor que ela, porque depois ela vai olhar tudo e vai saber se as joias estão combinando. Combinou perfeitamente, ela fez a entrega. E eu fiz a entrega de uma medalha, de uma foto dos dois. Eu levei na barbearia para entregar da noiva para o noivo. Para ele usar. E ela pediu, Tati, pede para ele usar e me esperar no altar com a medalha. E aí eu fiz essa entrega. Já levei carta, já levei buquê, já levei peça de lingerie que a noiva mandou e disse... o noivo mandou. Disse para ela usar tal coisa hoje à noite. Eu levei. E já levei um monte de coisa. E na hora da cerimônia, alguma coisa que surpreende, que tá ali dentro do teu protocolo, né? Foi ensaiado ou com o noivo, ou com a noiva, ou com ambos pros convidados? Isso já aconteceu? Já aconteceu surpresas, assim, deles. O que mais... o que eu digo para eles é que eles têm que falarem do amor. E nada como usar as palavras. Então, eu sou uma adepta e sempre indico para eles escreverem algo e falarem um para o outro, porque aquele momento eles não vão repetir. Então, se eles querem falar do quão importante é aquilo, que eles falem naquele momento para todo mundo ouvir, para que as pessoas sejam testemunhas daquilo. Então, os meus noivos costumam falar lindas palavras e eu sou a cerimonialista que chora sempre. Eu falo para eles nas reuniões, se não querem alguém chorando, não me contratem. Porque eu vou chorar. Eu vou me emocionar a hora que a noiva estiver entrando, eu vou me emocionar a hora que o noivo estiver, eu vou me emocionar nas palavras de vocês. Eu choro mesmo. As minhas meninas já sabem, elas sempre correm elas sempre estão com um lencinho e chegam pra mim, toma, Tati, lencinho. Eu já tô lá chorando, os fotógrafos sabem que nesse momento não é pra me fotografar, porque eu já me emociono. Sim. Mas é um choro contido, né? É contido, assim. Claro que já aconteceu, assim, deles se emocionarem. Pois é. Deles se emocionarem muito e eu ter que ir ali e secar as lágrimas. De chorar. E trazer uma água e pedir, vamos respirar, porque a gente tem que manter a cerimônia, né? Vamos ficar mais tranquilos. Tem noivo meu que já chegou a desmaiar. Caramba. De emoção. Sério? Quando viu desmaiou. Aí tu tem um protocolo pronto que chamar o SAMU? Não cheguei a chamar o SAMU, mas as minhas meninas vieram, porque a gente trabalha todas de rádio, né?
um rádio. Aí eu chamei, venham que o noivo tá passando mal, preciso que alguém me ajude. As meninas já estavam perto de mim. A gente sentou e tava quente. Foi lá em Joaçaba isso. Tava quente e ele se sentiu mesmo emocionado. Foi a hora que a noiva chegou perto dele. Ele beijou a noiva e eu olhei, ele tava branco. Falei, ele vai desmaiar. No comecinho, então, isso. Da cerimônia. Aí a gente sentou, ele respirou. Eu sempre tenho água perto. Algumas coisas que a gente já prepara. Água, lenço, par de alianças. Eu tenho um par de alianças fake, que eu sempre tá na minha mala. E sempre tá comigo. Porque a gente trabalha com crianças levando aliança, geralmente, né? E eles, a gente não sabe o que vai Inesperado, acontecer. Né? Eles podem jogar as alianças longe. Então, assim, eu tenho sempre comigo um par de alianças. Se acontecer, eu já entrego ali pros noivos, ó, vamos usar a fake só pra fotografar, depois a gente troca. Que não podem faltar. Não, porque eu não tenho como sair dali pra pegar. Sim. Eu já tive num casamento que um menininho, ele jogou as alianças no chão e era um corredor de gramado. Vai catar ali no meio na hora, né? Mas as meninas já estão... As meninas que trabalham comigo, as minhas assistentes, elas já trabalham comigo há muito tempo. Elas já estão preparadas. Então, elas sabem que se isso acontecer em corredor, elas têm que ir no corredor que eu falo, onde eles passam, sabe? Que elas têm que procurar. Mas eu já tô lá na frente com o par. Sim. Então, sempre eu tô. Aí, eu já ia entregar e as meninas... já vieram com as 2 alianças que tinham achado. Então, elas foram muito rápidas. Com o detector de metal. Sim, lá. foi num gramado na chácara do Cris em Chapecó que aconteceu isso. Eu já tive páginas que entraram correndo e voltaram com as alianças. Foram até a metade, não quiseram entrar mais. Saíram da igreja correndo com as alianças e as meninas atrás iam lá com o par. Então, isso é um item que a gente sempre tem. Tati, você falou antes das surpresas, né? Que são previamente combinadas. É surpresa para o noivo ou para a noiva, mas tudo tem que estar no protocolo. Assim, alguma coisa foge do protocolo, acaba virando surpresa para ti. Daí, qual é a tua reação? Como é que funciona? Então, assim, a gente tenta planejar tudo num evento, né? Mas, assim, não existe evento perfeito. Não existe casamento perfeito. Não existe... Eu trabalho com ao vivo, né? Eu não trabalho com replay. Então, assim, tudo tem que estar cronometrado e no protocolo para que eu consiga cumprir tudo. Mas pode sim acontecer surpresas. Mas, geralmente, assim, as surpresas que acontecem são dos noivos, um pro outro, né? E eu tô sabendo. Mas algumas coisas eu oriento que a gente não faça. Por exemplo? Exemplo. Noiva que tá grávida, né? Noiva que tá grávida e contar pra família no casamento. Por que isso? Porque isso vai ser fotografado, isso vai ser registrado. E se acontece alguma coisa com a gravidez, que pode vir a acontecer, isso vai ficar registrado para sempre. Então, eu tento passar aqui... Vamos fazer um momento, né, mais íntimo de você com a família, contando. Não fazer no casamento, porque se ela perde, isso vai ficar registrado e vai ficar uma marca nela. Eu não posso gerar algo que deixe futuramente ela pensando, ou ele, né? Padrinho ou madrinha pedindo alguém em casamento. E se o casamento não acontece? Né? Eles chegam pra mim, Tati, eu vou pedir fulano em casamento. Eu disse, ai, meu Deus, e se ele pede, ela fala não? Ou se ela pede e ele fala não? Porque a gente corre esse risco. Sim. Então, vai ficar aquele casamento daquele casal meu marcado com aquilo. Tira o foco do evento, né? Então, assim, eu digo, vamos fazer íntimo. Eu levo o fotógrafo lá, a gente registra só pra vocês isso. É algumas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Não que eu não tenha feito, eu já fiz, mas é que já aconteceu isso. Então, da pessoa dizer não. Sim. Da noiva tá grávida e daqui a um mês perder. E aquilo ficar registrado pra família inteira, sabe? Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai fazendo pelas beiradas. Vamos lá no camarim, lá você e o noivo e a família, eu levo a família, você conta pra todo mundo, eu peço pro fotógrafo fotografar, mas é o momento de vocês. Depois, com o tempo, você vai contando pra todo mundo. Sim. Mas pode acontecer. De vez em quando eles me surpreendem com algumas coisas. Tu
está há 6 anos como cerimonialista, né? Como é que tu se tornou cerimonialista? Então... Que profissão tu tinha antes? Então, eu morava em Porto Alegre, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E eu fui para Porto Alegre porque eu desfilava, eu modelava. E eu fui convidada para uma agência para ir para lá. E aí eu modelei muito tempo e comecei a fazer eventos, né? Fazer recepção de eventos, fazer Fórmula 1, essas coisas que a gente faz aí. Só que chegou uma época que eu disse... Eu não sei por que me despertou que eu ia trabalhar na área da saúde. E eu saí totalmente da área dos eventos, totalmente. E fui trabalhar na área da saúde. Na área da saúde, eu fui trabalhar num hospital, acabei gerenciando uma parte de medicina do trabalho. Resolvi que eu ia fazer técnico em enfermagem. Me formei em técnico em enfermagem. E aí disse, você é enfermeira. E aí, quando eu fui para fazer a faculdade de enfermagem, falei, não, eu não dou para isso. As pessoas vão morrer e eu vou ficar chorando? Vão. E eu disse, não vou ter psicológico para isso. E nesse tempo, uma cerimonialista lá em Porto Alegre me disse, Tati, eu preciso de um freela, de uma pessoa para me ajudar. Ela me chamou na sexta e o casamento era no sábado. Que a menina tá doente, coisa e tal, e eu preciso de alguém. Eu disse, mas eu nunca trabalhei em casamento, não sei nem o que fazer. Ela disse, você vai segurar o véu da noiva. Você cuida da noiva o tempo todo. Tudo que ela precisar, você fica com ela. Eu disse, tá. E era num clube bem famoso em Porto Alegre. Aí eu fui, eu atendi a noiva, eu desci com a noiva, eu coloquei a noiva pra entrar na igreja. Eu não sabia nada. Nada. E eu nervosa. E eu disse, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu amei. Eu nunca tive sonho como mulher de casar numa igreja, de usar um véu. Porque toda mulher tem. Mas não era o meu sonho. Eu tenho sonho de fazer. Se for casar, eu vou casar. É mais meu estilo. Vou casar na praia, na frente do mar. Vai ser algo assim. Mas ali me despertou um desejo. E eu comecei a trabalhar com ela fazendo freela. Todo final de semana eu tinha evento para fazer. E aí eu vim para Santa Catarina. Eu tenho família em Joaçaba. E aí eu casei. E eu fui morar em Joaçaba. E em Joaçaba eu fui trabalhar na área de eventos. Só que eu fui trabalhar numa agência de comunicação e propaganda. Que me contratou para eu gerenciar uma conta de uma empresa que tem de laticínios aqui da região. Então, eu viajava o Brasil inteiro fazendo os eventos dessa. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. E eu fazia alguns casamentos ali para algumas cerimonialistas que ficaram sabendo que eu trabalhei com eventos. Mas no nome delas. E aí, a pessoa que eu trabalhava na rede financeira. E foi transferido para Irani. E eu fui para Irani. E Irani é uma cidade linda, mas é uma cidade pequena, sim, né? E alguém soube em Irani que eu trabalhava com eventos. E quis que eu fizesse casamento. E eu disse, mas eu sei toda a parte prática de um casamento. Eu não sei a parte teórica. Eu não posso ter uma responsabilidade de assumir um casamento com o meu nome... Se eu não sei algumas coisas. Eu não sabia por que existia uma flor de lapela num homem. Que é a flor aquela que o homem carrega. Eu não sabia. Eu não sabia por que uma noiva tinha que entrar do lado direito do seu acompanhante na igreja e ser posicionado do lado esquerdo. E sair do lado esquerdo. Eu não sabia. Eu disse, não, eu preciso estudar para isso. E eu tinha feito administração e alguma coisa na parte de turismo também. Então, algumas pinceladas eu tinha. Que eu acabei, nesse tempo, estudando a administração. Só que não tem nada a ver com a parte de eventos. E aí eu falei, não, eu vou fazer um ano sabático. Fiquei 1 ano, o tempo que eu fiquei em Irani, eu vivi em Chapecó, pegando avião e indo para o Brasil inteiro, com os maiores cerimonialistas fazendo curso, estudando e sabendo de protocolo. Aí eu me preparei. Eu investi todo o meu dinheiro que eu tinha na época, do tempo que eu trabalhei nessa agência de comunicação e propaganda, para estudar a parte teórica de tudo que se envolve num casamento.
Eu ia para Porto Alegre, eu ia para o Rio, eu ia para São Paulo, eu ia para Floripa fazer curso. Onde tinha curso de cerimonial, eu tava. Passei um ano fazendo isso. Aí ela me contratou, essa pessoa lá em Irani, por R$400. O meu primeiro evento foi R$400. Em 2017, eu fiz o meu primeiro evento para 80 pessoas na garagem de uma oficina. Que foi montada toda uma decoração de uma decoradora que era dali de perto. E ali eu comecei. Dali eu vim para Xanxerê, a gente foi transferido novamente, vim para Xanxerê. E dali de Xanxerê eu comecei a bater de porta em porta nos fornecedores de eventos, me apresentar quem eu era, falando que eu era uma cerimonialista, que eu queria uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E aí eu fiz um casamento e de um casamento foi chamando o outro. E aí eu fui fechando. Quando chegou o ano de 2019, o ano de 2020, no meio de 2019 eu tava com a minha agenda toda fechada para 2020. Que foi o ano da pandemia, né? Que foi o ano da pandemia. E aí? E aí foi muito difícil. Muito difícil. O meu primeiro casamento em pandemia eu tinha dia 21 de março de 2020, na Chácara do Cris, de uma noiva que é de Ponte Serrada, que mora na Holanda, e que me ligou, me chamou chorando 2 semanas antes, me disse: a Europa tá parando, eu não tenho como atravessar o oceano e eu não vou ter como fazer meu casamento. O que a gente vai fazer? Calma. Eu achando na minha, esse vírus não vai chegar no Brasil. Isso não vai acontecer aqui. A gente vai conseguir realizar o casamento. Só que no dia 18 de março de 2020, o Brasil parou, né? A gente teve todo aquele protocolo e eu já estava em processo de adiamento desse casamento. Eu tive que avisar 200 convidados num prazo de 24 horas que eu estava adiando para não sei para que data. A gente, naquele momento, estava pensando que a gente ia adiar para agosto. Agosto de 2020. Eu fiz o casamento dela em agosto de 2022. Nossa. Eu adiei esse casamento 4 vezes. Eu refiz esse casamento 4 vezes. Tanto que no vídeo do casamento, o noivo disse: Tati, a Tati foi a cerimonialista que fez o nosso casamento por 4 vezes. Porque aí, quando você adia, você tem que adiar com todos os fornecedores. Sim. E aí tem que bater a data de todo mundo. E dificilmente bate, né? Eu perdi fornecedores nesse... trocar fornecedor. Você tem que repetir praticamente todo o trabalho, né? Todo. É a mesma coisa que pegar o papel ali, rasgar, jogar fora. Exato. E fazer tudo zero, de novo. Né? Mas esse casamento foi bem especial, assim, porque eu encontrei a Manu poucas vezes quando ela vinha no Brasil. E a gente chorava junto no telefone, porque tinha que adiar mais uma vez. Mas eu tinha que ter uma questão de segurança, né? O Brasil estava fechado, não tinha como fazer. E fazer com máscara, usar com máscara, trabalhar com máscara. Eu trabalhei. Convidado usou. Mas era um momento difícil. Então... Pois é, como é que foi os teus desafios e como é que você conseguiu contornar isso profissionalmente durante esse período ali? Porque foi grande. Foi muito tempo, né? Foi muito grande. Para você ter noção, assim, eu consegui entregar meu último evento de pandemia agora em janeiro de 2023. Eu fiz meu último casamento, que foi em Faxinal dos Guedes, um casamento que era para ter acontecido em novembro de 2020. E foi desafio em cima de desafio. A pandemia, ela trouxe muitos fornecedores de eventos ficaram nesse caminho, porque não aguentaram os desafios que a gente estava enfrentando, principalmente financeiro, né? Mas muito fornecedor se uniu. Então, assim, quando a gente ligava e dizia, não tem como, você sabe, eu vou ter que adiar de novo, preciso que você veja com a data aí. Se formou muito grupo para a gente conseguir conversar de noivos com fornecedores, para a gente conseguir vencer isso. Financeiramente, foi extremamente difícil. Eu tinha um suporte, um suporte financeiro já, uma reserva que eu sempre tive, que eu consegui manter, porque contas a gente tem, né? Mas o evento não... Os boletos vêm. Mas a gente não está realizando o evento. Então, quando a gente não realiza o evento, o valor não entra. Sim. Porque a gente sempre negocia de pagamentos em 3 vezes, alguma coisa assim. Só que eu tive apoio de todos os meus casais.
Eles me ligavam e me diziam, tá entrando um valor na tua conta, porque eu sei que tava no teu planejamento. Então, assim, eu realmente não me preocupei com isso. Mas a gente se preocupa com os outros, com os meus colegas. Então, o que a gente foi fazer? Foi fazer live para ajudar, principalmente essas pessoas assim, garçom, sanitarista, essas pessoas que trabalham com cachê, sabe? A gente foi fazer live para pedir cesta básica, para ajudar os... Então, foi difícil, foi. Mas teve a união de todo mundo. E a gente conseguiu vencer. E depois desse período, tu lembra quando foi o teu primeiro evento? Depois desse período das restrições sanitárias ali, que a pandemia... Em março de 2020 parou tudo, né? Parou tudo. Quando que você voltou? E voltou provavelmente ainda no período que tinha que usar máscara e tal. Eu fiz um evento em fevereiro de 2021, que foi aberto pra gente fazer eventos. E eram 15 anos que tinha sido adiado de dezembro de 2020 para fevereiro. Eu fiz o evento, no outro dia fechou tudo de novo. Foi em 15 anos que eu tive a fiscalização da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde. E os convidados usaram máscara. Foi liberado, eu estava com esse evento liberado, foi na cidade de Xanxerê, eu estava com esse evento liberado. Mas no meio do evento eu tive a fiscalização deles. Eu tive que fazer um termo, eu tive que assinar um termo. Tinha todo um regramento que eu tinha que fazer. Álcool gel, uso de máscara, distanciamento de 2 metros das mesas. Teve todo um protocolo, mas a gente conseguiu realizar o evento. Mas foi bem difícil. Confesso para vocês que trabalhar com a máscara foi bem difícil. E controlar que os fornecedores trabalhassem com a máscara, principalmente o DJ, que é uma parte porque ele fica falando todo o tempo, né? Então, foi difícil. A parte de alimentação é mais tranquila porque as pessoas já trabalham. Mas, assim, controlar também adolescente com máscara. Eles olhavam para mim e diziam, tia, vou tirar. E você não pode tirar. Fica com a máscara. Assim, só quem não usou máscara foi a minha debutante para entrar. Porque eu não tinha como gravar. Ela tava de maquiagem. Imagina, vai ficar a vida inteira. Então, algumas cenas eu pedi, tira a máscara, a gente vai fotografar rapidinho. E vai filmar. Os registros ali ficaram bastante particulares, né? Porque é inegável para quem for ver daqui 5, 10, 15 anos, 20 anos. Eu falei pra ela, quando você for casar, a gente vai fazer o casamento de você, a gente não vai ter pandemia, porque você tá cerimonialista. E ela disse, Tati, mas vai ficar registrado. Eu digo, vai. Você vai contar pros teus filhos que você teve teus 15 anos no meio de uma pandemia. Isso também é histórico. Sim. Porque o que a gente viveu ali, eu acho que ninguém mais vai viver, né? Que a gente passou naquela época. A gente espera que não, né? Não, a gente espera. Não, né? Pelo amor de Deus, gente. Tá doido. Você tava falando antes, quando você iniciou, você, por exemplo, não sabia para que funcionava determinada coisa na parte da cerimônia, essas partes mais protocolares, né? E eu fiquei também na dúvida, porque eu não sei, o Jonathan garanto que não sabe também, e o pessoal, né? Então, Eu só sei para que servem as alianças, né? Que é a algema de dedo. Né? O elo. Então, algumas curiosidades que eu posso passar para vocês. A mulher, ela usa um buquê de flores, né? Isso lá na Idade Média, hoje eu até falei sobre isso na minha página no Instagram. No corredor que a noiva ia passando, ela ia vestida de noiva e até chegar onde ela ia casar, as pessoas iam entregando flores para ela. Ou flores, ou ervas. Entendi. Para desejar sorte, para desejar amor e também para espantar insetos que tinham na época. Isso é uma lenda sobre usar o buquê. E para ela perfumar aonde ela passa. Por que o homem usa uma flor na lapela? Essa parte de um paletó se chama lapela. Então, é flor de lapela. A lapela não é no bolso. A lapela é sempre aqui. A flor não é no bolso, é sempre na lapela. E ele simboliza... essa flor na lapela simboliza que ele está espantando os insetos que possam chegar na dama dele. E ele está perfumando
o caminho por onde a dama dele vai passar. Ele tá abrindo, porque o noivo é um dos primeiros a entrar, né? E essa ordem, desculpe te interromper, essa ordem também existe ela um tem protocolo, um simbolismo? sim, existe um protocolo, mas antigamente ele era muito mais engessado e cada estado faz de uma maneira. E hoje ele é muito mais leve, né? Mas algumas coisas seguem a ritualística ainda. A entrada de padrinhos, pais, né? A noiva, o noivo. Antigamente a noiva não entrava sozinha, hoje a noiva já entra, se é uma opção dela. Tem noivas que dizem, não, vou entrar sozinha. E entram. Mas quando a noiva entra acompanhada, no protocolo a noiva entra do lado direito do seu par, do seu acompanhante, né? Pai, padrinho, tio, alguém importante. E ela entra do lado direito solteira, ela entra uma dama solteira, ela percorre o caminho solteira, ela se encontra com o homem que vai conduzir ela como uma mulher casada, e ela se posiciona do lado esquerdo do altar, que é o lado do coração do cavalheiro, e ela sai do lado esquerdo. Entra uma mulher solteira e ela do lado direito, e ela sai do lado esquerdo, uma mulher casada. E a ritualística de daminhas é porque as crianças têm a simbologia de serem simples, de não terem maldade. Então, a essência, então, elas levam a aliança. Mas eu já tive essa avós levando aliança, que eu acho muito emocionante quando eles participam. É uma parte bem emocionante da cerimônia. Eu já tive amigas que são solteiras levando. Eu já tive tios. Cada casal escolhe uma forma. Existem ritualísticas que a gente precisa cumprir, principalmente na Igreja Católica, que é as ritualísticas da celebração, né? Onde o sacerdote faz. E também tem... São imposições da própria igreja, no Isso. caso, né? A ritualística que eu digo, a parte do sim, a parte dos votos do matrimônio, onde eles dizem o sim, né? Que eles têm que casar, que eles vão casar, porque a palavra sim tem que existir na ritualística. Tem que ter o sim. Eu não sei se vocês viram um vídeo que aconteceu há algum tempo, apareceu, da menina dizendo, brincando não, na frente do juiz sim, de paz. Aquilo é real. Se ela disser não é feito casamento naquele dia. Eu não sei como aconteceu aquele, mas não é feito. Quando você fala a palavra não, você tem que esperar 24 horas para que você possa realizar o casamento de novo. Não pode. Então, os meus já estão avisados sempre. Não pode brincar, né? Sempre não piadinha. Principalmente na Igreja Católica, sim, porque a ritualística é mais séria, sabe? Não que as outras não sejam, óbvio. Mas os padres, eles costumam, se brincam alguma coisa. Tem padre, mas geralmente eles são mais rígidos. Tanto que eles me olham, eles me dão se eu posso chegar perto, se eu não posso. Quando eles fazem assim, eu tenho que esperar. Sim. Pra arrumar o véu da noiva, ou pra dizer, colocou a aliança no dedo errado. Algumas coisas a gente faz no dia do casamento. Eu mando um WhatsApp, aliança, relembrando, aliança é no dedo tal, da mão tal. Mas essa noiva, que eu comentei com vocês, que ela é daqui de Ponte Serrada, ela colocou a aliança no dedo errado do noivo. A gente repetiu a cena. O noivo, acabou a cerimônia, o noivo com a aliança no dedo errado. Eu fiz ele voltar, ele ir lá no banheiro, ele tirou a aliança e ele voltou e a gente gravou de novo. Ela colocando, porque se eu deixo a cena, fica pro resto da vida. E ela me olhava e disse... Tanto pra fotografia quanto pro vídeo. Ela me olhava e disse, ele engordou. A aliança não tá entrando. Ele engordou. E ele dizia, não, eu não engordei. Mas, claro, ela tava no dedo errado e ela colocou no dedo errado. Acontece, são coisas assim que pode acontecer, os imprevistos. É no dedo anelar, só pro pessoal saber. Isso. Esse aqui. Anelar da mão esquerda. Da mão esquerda. Esse aqui é o anelar da mão direita, onde pedido de namoro. Quando você é solteiro, é tudo aqui. E depois, quando você é casado, aqui. Desde do noivado. Noivado, namoro, aliança de compromisso, solitário. Qualquer anel que tenha de compromisso é neste dedo. De noivado também é na mão direita. Também é na mão direita. É só o de casamento que é na esquerda. É porque assim, do noivado você pode usar a aliança, que aí o homem também usa,
né? Ou o homem pode presentear a sua dama com um anel, geralmente é brilhante, rubi, alguma coisa assim, uma pedra mais imponente, que só ela usa. Que aí só ela usa. Certo. Você estava falando dos simbolismos do que tem no protocolo do casamento em si, e uma coisa que tem no final, que é aquela chuva de arroz lá. No dela, acho que não tem. Não, mas Sim. Acontece. Deixa eu te dizer uma O coisa. que é aquilo? é pra quê? Ninguém É pra sabe. risoto? É pra quê? Então, ninguém sabe por que se joga arroz. Ninguém sabe. Se tu for pesquisar, tem várias teorias. Meu cerimonial, a gente indica não fazer mais de jogar o arroz. Primeiro, é um alimento, né? E tem tanta gente passando fome no mundo. Vamos jogar pétala de flor. Vamos jogar uma folha de uma árvore. Vamos fazer isso. Mas não vamos jogar o arroz. O arroz, ele... Só um pouquinho. Deu uma falhada aqui. Segundo. O arroz, quando é jogado... Posso? Voltou? O arroz, quando é jogado, ele junto com o spray do cabelo da noiva, ele gruda. E ele não sai mais. Eu fico meia hora depois tentando tirar. Catando piolho ali, né? Exatamente, porque aparece nas fotos, Sim. né? O arroz também, ele pode causar algum acidente, porque ele é polido, né? O grão do arroz, ele é polido. Então, assim, principalmente no salto das mulheres, ele faz as mulheres resbalar. Fica liso, né? Isso. Então, principalmente se for na frente de uma igreja, eu posso ocasionar algum acidente, principalmente para os idosos. Então, é isso. 3 coisas que a gente orienta que não seja usado o arroz. Mas tem um ritual depois do casamento ali, depois da parte da cerimônia, que joga algo. Assim, eles podem fazer o que eles desejarem, se é na igreja católica, o que a igreja permitir. Tá? Porque algumas não permitem algumas coisas. Então, tem aquelas faíscas, né? Que todo mundo usa. Aquilo a gente pede para os noivos cuidarem, as madrinhas, os padrinhos cuidarem, para não colocar no rosto dos noivos. Perto do cabelo, né? E perto do cabelo e cuidar as faíscas que podem cair no vestido das madrinhas. Pétalas de flores. Quando jogar para cima, para que a pétala não... Caia. Para o fotógrafo conseguir pegar, não jogar direto pode pegar no olho e dar uma alergia. Atirar, né? Pega nos cílios da mulher. Então, algumas coisas que a gente vai orientando, porque a gente faz também um grupo de padrinhos. Então, no grupo de padrinhos e madrinhas, a gente orienta coisas que já aconteceu e que a gente vai pegando, né, e vai passando, para que não aconteça de novo. Mas tem várias coisas que eles fazem, de jogar, Eu já tive balões... eu já tive bolhas de sabão que eles jogaram nos noivos. Que mais que eu tive? Acho que mais inusitado foi isso, assim. Pétalas e arroz. Eu já tive arroz. Mas eu confesso que faz tempo que eu não tenho. Mas daí o arroz não foi por indicação tua, né? O arroz, não, inclusive você indica para não jogar o arroz. Não jogar. Mas assim, noivos, não jogue. Joguem qualquer coisa, mas assim, principalmente no cabelo da noiva. Ela se produziu, ela tá tão linda. Aquilo, gente, né? Aquilo gruda, gente. Não é assim, ó. O cabeleireiro me olha e eu vou te matar. Ele fala, eu vou matar que tu deixou que fizesse isso. Tati, em relação aos locais para a realização das cerimônias, você falou, por exemplo, alguns locais inusitados, até inclusive a tua vontade que seria de casar na praia, por exemplo, né? Quais os locais mais inusitados que você já fez cerimônias dessas dezenas de casamentos aí? Na nossa região, é muito tradicional, assim. As pessoas ou casam em igrejas, em templos. Mas o que tem acontecido pós-pandemia, eu volto a repetir pós-pandemia, é casamentos ao ar livre. Na nossa região, não é muito inusitado. Não tem muitos locais inusitados que eles pensam em casar, assim. Eu fiz um casamento na frente de uma cachoeira, que eu não tinha feito, foi em fevereiro do ano passado, lá no Quedas. E foi inusitado porque, de repente, a cachoeira começou a ficar mais forte. E aí veio aquela... Não é Um spray. Um spray.
E aí começou a molhar a noiva, e aí eu tava com o padre, e eu olhava pra ele e disse, já tô terminando a cerimônia. Mas foi lindo, eles amaram. O padre se secando. Isso, eles amaram, assim, mas foi inusitado isso, assim. O que eu posso te dizer que, de inusitado que aconteceu num evento meu, é o que eu vou falar na feira, né? Eu tive um incêndio num casamento. Tive um incêndio num evento meu. Foi em 2020, em janeiro. Eu ia fazer, no sábado, um evento o dia inteiro para 480 pessoas na cidade de Abelardo. Era bodas de ouro dos pais e o casamento de 3 filhos. Que eles iam casar, porque eles não tinham casado ainda na igreja católica. E na sexta-feira o evento prendeu fogo. O clube inteiro. Inteiro. Mas não foi no evento, foi antes dele Não, acontecer. Mas o evento estava pronto. Porque o evento começava às 8 da manhã do outro dia. Sim. Banda, foi um prejuízo gigante para vários fornecedores. Mas foi o maior desafio da minha carreira. E na hora que estava acontecendo o incêndio, depois eu fui lá ver os meus clientes, que eles passaram mal e estavam num posto de saúde lá de São Domingos. E os filhos me pediram, a gente tem como pelo menos fazer a cerimônia? Eu falei, vamos fazer a cerimônia, porque a igreja não tinha acontecido nada, né? Mas aí no meio de planejar para executar a cerimônia, eu falei, mas e se a gente fizesse a festa? Porque os convidados já estavam na cidade. Eu vou reunir os fornecedores. Eu comecei a chamar os fornecedores e eu consegui. Eu passei 27 horas acordada e a gente montou todo o evento de novo na madrugada. Claro, não era com tudo que estava lá no outro local, porque a banda perdeu tudo. As telas de LED, inclusive tudo. Já estava montada. Sim, tudo. As telas de LED. Deu mais de 600 mil de prejuízo das telas de LED, porque eram novas da banda. Em que local foi? Em São Domingos, no clube. E aí a gente juntou os fornecedores todos da região começaram a me mandar, Tati, a gente tá mandando para São Domingos copos com o logo do casal para você usar. Porque não tinha copo de vidro, porque os copos de vidro estavam na mesa onde prendeu fogo. Uhum. Sorte que a alimentação não estava no clube. A alimentação estava em Xanxerê ainda. Não tinha ido pro clube. Então, eu consegui utilizar a alimentação. Bandas emprestaram instrumentos e equipamentos e a banda foi lá e fez a festa. As doceiras da região mandaram doces. Que legal. A decoradora conseguiu com os decoradores. Chegava, gente, 3 horas da manhã, as pessoas da cidade trazendo mesa, trazendo tapetes pra gente montar as coisas da decoração. A cidade inteira se mobilizou. E 9 horas da manhã eu tava realizando a cerimônia. Chorando. Chorando, porque eu não... Quando a cerimônia começou, eu disse, meu Deus. Então, aparece no vídeo eu fazendo assim... Eu sentada num banco fazendo assim, sabe? Aparece eu, assim. E aquilo foi o maior desafio da minha carreira. E mostrou que... aonde não há vítimas, né? Porque a minha preocupação quando eu cheguei no incêndio se eu tinha alguma vítima. Mostrou pra mim que se a gente tem a união das pessoas, a gente consegue realizações. Independente do tamanho que ele for. Legal ver a solidariedade das pessoas. Nossa, foi tão importante. Você fala uma coisa bem importante, assim, que é o dano material, você contorna. Contornou perfeitamente. Eu falei pra eles e pros meus parceiros, a gente vai trabalhar e a gente vai reconquistar tudo que a gente precisa. Mas o sonho deles, se a gente não conseguir realizar, a gente vai frustrar eles pro resto da vida. E aí eles falaram, a gente vai realizar. Vamos lá que a gente vai. A gente não sabia como. Porque aquilo não estava planejado, que é óbvio que ia acontecer, né? Não estava e aconteceu, e só que eu precisava dar de mim para que eu conseguisse. Foi exaustivo, foi cansativo, mas assim, foi muito importante para eu ver que sim, eu tô na profissão certa, sim, eu realizo sonhos independente do que me acontecer, eles são prioridade para fazer aquele dia. Então,
eu realizei, foi importante, assim. E foi uma coisa, assim, que tomou uma dimensão, gente, que eu não tinha noção. Porque na hora que estava realizando a cerimônia, a notícia se espalhou de madrugada. E aí várias TVs da região, e Florianópolis e Porto Alegre, coisas começaram a ligar pro meu celular. Aquilo se espalhou, assim, ó. Na hora da cerimônia, eu tava recebendo a ligação do pessoal de São Paulo, do G1, que queriam mandar para fazer entrevista. Eu disse, gente, eu não consigo responder para vocês agora, eu tô fazendo a cerimônia. Na cerimônia, eu tive que, depois da cerimônia, falar com o pessoal da RIC, um monte de gente, eu falei. E eu tinha uma viagem marcada de férias. E eu ia pegar um avião domingo de noite, não, no sábado de noite. O evento era durante o dia. E eu falei pra pessoa que eu tava assim, a gente não vai viajar mais. Eu não tenho condições de viajar, não vou. E o casal e os filhos, na festa, souberam que eu disse que eu não ia viajar mais. Aí chegou, 5 horas da tarde, eles disseram assim, você vai embora pra Xanxerê, você vai viajar e vai pegar o voo e vai fazer suas férias. Eu disse, eu não posso fazer isso. Porque eu vou ter que dar respaldo pra vocês, porque né, a notícia se espalhou. Não, você vai. Gente, quando eu cheguei no Rio, eu fui pra Curitiba pra pegar o voo. Quando eu cheguei no Rio, meu WhatsApp tinha milhares de pessoas do Brasil inteiro. Porque aí a notícia se espalhou mesmo. E aí fiquei uma semana no Rio respondendo e falando, assim. Passou as férias dando entrevista. Mas sabe que o que foi bacana disso tudo, assim, o clube, ele ficou no período de 2 anos em reforma. No ano passado, eu fui chamado por uma família lá dessa mesma cidade para fazer outras bodas de ouro. E as bodas eram no clube, aonde tinha prendido fogo. E eu cheguei no clube um dia antes do evento. E quando o clube estava sendo reinaugurado, eu era a cerimonialista que não fez o evento no clube que prendeu fogo, o último, e eu era a cerimonialista que estava reinaugurando o clube. Então eu chego no clube, o clube estava decorado, lindo, e me deu uma sensação de aqui vai ser um recomeço para esse lugar. E desejei que fosse um recomeço maravilhoso, né? Que as pessoas sejam felizes lá. E quando eu me virei, tem uma parede toda chamuscada, com uma frase. E era a parede do incêndio. Ali eu desabei. Ali eu chorei e eu disse, bom, era para recomeçar aqui. Era para eu estar aqui. E foi importante. Você lembra a frase? Não lembro a frase, mas é uma frase linda, 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 linda. Mas é uma frase de reconstrução, sabe? E no evento, os senhores disseram para mim, Tati, a gente não sabe por quê, mas a gente achou que tinha que ser tu que ia estar aqui com a gente. E a gente quer agradecer, assim, que você está aqui e as pessoas da cidade que estavam na festa, tu é a cerimonialista que era para estar naquele outro, né? Começaram a me dizer, eu disse, sim, era. Foi bem importante, assim. Então, tem algumas coisas que marcaram minha vida profissional e tem outros que eu tenho certeza que vão marcar ainda, né, futuramente. Sim, com certeza. Eu acho que, inclusive, pra gente... Uma parte que vai marcar é essa tua participação agora na feira, né? Tu mencionou brevemente. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né? Bem Casados? Isso? Então, é uma feira que tem ali na cidade de Chapecó. Eu sou uma das expositoras e sou embaixadora da feira também. É uma feira que está na 14ª edição. A Feira Bem Casados é a maior feira de wedding do estado de Santa Catarina e está em busca de ser a maior do país. Ela movimenta muito a economia da região, né? Os maiores fornecedores de eventos estão nessa feira. Em média, passa 50 mil pessoas na feira nos 3 dias. Eu vou fazer um talk também no palco principal no dia 16, falando justamente desse movimento aí que aconteceu Não vou falar da parte triste do incêndio, óbvio, mas vou falar do desafio que isso trouxe para minha carreira. E a feira é muito importante porque é um recomeço pós-pandemia, de novo, do setor de eventos que foi muito atingido, né? A gente teve a feira no ano passado, mas no ano passado a gente estava ainda um pouco dolorido de tudo que aconteceu, né?
E esse ano tá todo mundo com gás. Então, eu quero convidar vocês, né, como imprensa, para irem lá nos visitar, para virem no meu estande, vão ser bem recebidos. Onde que é essa feira? Em Chapecó? Em Chapecó, no centro de eventos. No centro de eventos. Então, tem o site da Feira Bem Casados e tem o Instagram também, que tem todas as informações lá. É das 13 às 21. Tem a venda de ingressos, tá? Para comprar por ali. É público voltado só para casamento? Não. É para corporativo, é para 15 anos. Tudo sobre eventos e as inspirações, as novidades do setor de eventos estão nessa feira. Mas são profissionais que atuam na área. Na área. Todos, porque assim, um evento não é feito só pela cerimonialista. Ela tem o fotógrafo, ela tem o cinegrafista, ela tem o pessoal do entretenimento, ela tem o buffet, ela tem os doces. Ela tem o gerador, né? Que de vez em quando as pessoas esquecem que precisa de um gerador para um evento. Eu, por exemplo, sou uma cerimonialista que não faço evento sem gerador. Porque não dá para abrir mão, né? Porque não dá. A estabilidade elétrica, principalmente na nossa região, né? Exatamente. Não tem como você planejar um evento e aí chega na hora não poder executar. A água, gente, eu consigo resolver se tá com falta de água. Eu pego uma água lá do buffet, abro as garrafinhas e vou fazer alguma coisa. Mas energia não tem como. O DJ não toca, o buffet não aquece a comida, a iluminação não funciona. Dá para casar a luz de velas, né? Então, só se tiver muito bem planejado para ser daquele tipo, né? Então, assim, vai ter fornecedor de gerador, de todos os itens. Então, a gente tá convidando todo mundo para ir nos visitar e participar com a gente. É um dia só de feira? 16, 17 e 18 de junho. São 3 dias. Aí É o final de semana. É, todo final de semana. Inicia na quinta. Na quinta, mais aberto a cerimonialistas. Vão ser, em média, 70 cerimonialistas que vão estar presentes na feira. De Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Aí na quinta é para cerimonialistas. Às 18h30 é aberto à imprensa, para que vocês possam visitar a feira e ver a dimensão que ela é. E a partir da sexta é aberto ao público. Ah, legal. Então, vai ficar em cima do laço, inclusive. Vocês que estão assistindo na quinta-noite, né? Que é quando o nosso episódio vai ao ar. Sim. E já se programem para na sexta-feira visitarem a feira, né? Oportunidade. Tem os 3 dias aí para vocês. Principalmente quem está planejando fazer um casamento ou um evento. Uma das dicas de uma cerimonialista. Visitem uma feira voltada ao mundo de eventos. Porque ali vocês vão ter a dimensão do que precisa para um evento. Sim. E saber, porque assim, as pessoas também muitas vezes não sabem do que existe, né? Não. E das possibilidades que existem, né? Então ali... Não. Ali você consegue ter dimensão financeira também. Do que você precisa, sabe? Investir. Pois é. Falando nessa questão financeira, já que você tocou no assunto, Tati, tem algum mínimo, assim, algum valor ideal para um casamento bacana, legal? Então, sempre é a pergunta que eu vou te dizer. É a pergunta que a gente cerimonial mais ouve na primeira reunião. Eu não consigo dimensionar um sonho em valor monetário. Porque a tua noiva, o teu noivo, pode querer um vestido de 5 mil. Mas ela também pode querer um vestido de 20 mil. Então, assim, há um planejamento financeiro e a gente não pode bater a meta daquele planejamento. Eu sempre pergunto a eles, quanto vocês podem investir? Tati, a gente pode investir tanto. Não vou falar valores financeiros, mas pode investir tanto. A gente pode investir isso, Tati. Então tá. Então a gente vai em busca dos... vai trabalhar em cima daquele valor. Para ter uma ideia para vocês, eu já fiz um evento, o maior evento que eu fiz de um casamento, eu fiz para 800 pessoas. Mas eu também já fiz um evento para 12 convidados. Então, assim, eu não sou a cerimonialista que vai dizer para você, não vou fazer um evento pequeno. Eu faço grande, eu faço pequeno. Se eu tiver, que eu sei que eu vou entregar aquilo eu vou conseguir entregar aquele sonho, eu vou fazer para você. Então, assim, esse de 12, eles moram em Floripa, tem uma família em Xanxerê e a gente quer reunir os amigos e a família. Você faz? Claro. Vamos organizar. E a gente organizou por um ano. Por um ano.
Não é porque estão 12 pessoas que ele é diferente, entende? Claro. Porque a parte do celebrante vai ter que estar lá. Eu tenho que ter um celebrante para celebrar. E um parênteses, as pessoas confundem cerimonialista com celebrante. Elas acham que eu vou lá para celebrar. Não celebro. Sim. Se faltar, até posso falar umas palavras, né? Mas eu não tenho expertise nenhuma numa celebração. Conheço como faz, mas não seria, né? Um garçom. Eu vou precisar de um garçom para o evento. Eu vou precisar de uma iluminação cênica. Então, independente do tamanho, eu vou precisar dos fornecedores. Então, assim, não... É 12 ou é 800, eu vou precisar. Só vai aumentar as quantidades. Provavelmente teve muito mais do que 12 pessoas envolvidas nesse casamento de 12 convidados. Vou falar pra você. Chuta quantos tinha de fornecedor. Mais gente 44 trabalhando. 4 vezes Só mais. da minha equipe eram 3. Eu e mais 2. O padre e o seu assistente. O fotógrafo e o seu assistente. O cinegrafista e o seu assistente. O buffet. Os garçons. O espaço. Então... Tinha 44. Eu não me esqueço disso, que tinha 44. Eu até comentei com a noiva, tipo, tem mais gente. Porque assim, a gente tem que passar isso pro buffet para providenciar alimentação pro staff, né? E eu falei para ela, tem 44 pessoas, são 12, mas Tati, não tem problema. Que seja muito mais. É os 12 pessoas que tem que estar lá e vocês. Então, assim, não tem... Vai ser os 44? Se tiver que ser 50 trabalhando, vai ser 50. Eles estavam para festejar, entende? E é isso que eu sempre busco, que eles fiquem felizes, independente, assim, do que vai ser investido. Eu posso fazer um casamento de 5 mil. É difícil? É. Mas eu vou tentar. É um desafio, né? Eu vou tentar, vou tentar. E nessa situação do investimento, do orçamento em si, tem algumas coisas que você consegue mensurar em relação a o que custa mais caro, o que dá mais... Depende mais do financeiro para fazer acontecer. Sim. E assim, o que também que não pode, digamos assim, preciso cortar gasto. Você falou que não é gasto, né? É investimento. Preciso cortar investimento. Mas por onde que começam esses cortes? O que é fundamental, mais imprescindível? Os itens que demandam mais um valor de investimento, assim, cada convidado, ele custa um valor. Como que é esse valor? Ele tem um pedacinho do cerimonial, ele tem um pedacinho do vestido, ele tem um pedacinho do buffet, ele tem um pedacinho da decoração. Isso eu posso dar de dica. Um convidado, ele custa em média para um casal na nossa região, em média, R$590. Um convidado. Aí você vai multiplicar isso pelo número de convidados, para ver mais ou menos quanto vai dar um casamento. Os itens que demandam mais valor é, geralmente, na nossa região, a decoração, tá? E a alimentação. Nós temos ótimos buffets, excelentes. Não precisa trazer, gente, buffet lá do litoral. Nós temos ótimos buffets que nos atendem aqui com valores super acessíveis. Mas você tem que ter a dimensão que quanto maior a sua lista de convidados, você vai fazer uma festa para 150 convidados, 180, 200, quanto maior é o investimento. Então, quando a gente começa a diminuir as coisas, a gente diminui a lista. Sim. Então, assim, a lista, ela começa com 150, mas daqui a um pouco ela pode estar em 100. Ela vai diminuindo, porque o investimento custa, né? Se tem 150, vai custar tanto. Se tem 100, vai custar tanto. Tati, mas eu não posso não convidar essa pessoa. Façam por prioridades a lista de vocês. Coloquem quem realmente não pode faltar. Primeiro, dica para vocês fazerem a lista. Coloquem primeiro quem não pode em hipótese alguma faltar. E não esqueçam, vocês contam na lista de convidados. Vocês noivos. Segunda parte da lista. Quem vocês têm contato há 1 ano? Quem tem contato há 1 ano? Aquele colega lá da faculdade que faz 4 anos que você não vê. Aquele lá do ensino médio. Aquela tia que não faz parte mais do círculo da família, que não sabe sua história de amor. Não há mais necessidade de convidar. Antes se convidava por obrigação. Agora se convida por amor. Você tem que fazer parte daquela história daquele casal.
Por obrigação ficou lá. O que acontece, noivos, é que os pais, de vez em quando, eles aparecem com uma listinha, né? Eu preciso convidar essas pessoas. Aí a gente vai lá, faz uma reunião familiar, que eu participo da reunião familiar e explico aos pais. Mas essa tua justificativa aí é bem legal, de que as pessoas convidadas, elas têm que fazer parte da história de amor do casal, porque o casamento é... Exatamente, é a celebração do amor, né? Quando os nossos pais casaram e se fizeram festa, era muito aquela coisa de obrigação. Tem que convidar o tio do tio do tio do tio do tio. Não, deixa isso lá para suas bodas, quando fizer 25, 40, 50 anos de casado. Agora, quando é o casamento, tenham com vocês as pessoas que fazem parte da história de amor de vocês. Porque, assim... e outra coisa. Casamento não é para agradar os outros. É para agradar os noivos. Vocês têm que viver naquele momento. Do início ao fim, porque aquela noite passa um piscar de olhos. Aproveitem. Tomem água. Né? Bebam, mas tomem água. Se divirtam. Os meus noivos começam a dizer assim... A Tati, ela fica com uma garrafinha. Ela enxerga a gente do outro lado do salão, que eu não sei como é que ela enxerga. Ela vai lá. Porque eu passo o tempo inteiro oferecendo água. Água, alguma coisa para comer. Querem beber, bebo. Nós vamos ficar até às 7 da manhã fazendo festa. Vamos. Mas vamos sair daqui bem. Todo mundo bem. Acontece das pessoas beberem, né? Se perder um pouquinho. Mas a gente tenta cuidar para que eles não fiquem mal no outro dia também, né? E o cerimonial é para isso também. É para ter esse cuidado também, né? A gente tá ali para cuidar o noivo e a noiva todo o tempo. Sim. Aí, ó, dicas valiosas. Dica então, de pessoal, milhões, como a gente chama. Pessoal que tá a fim de casar aí, comenta, né? Se vai aproveitar as dicas e quais dicas, né? Sim, sim. E aproveitar os serviços da Tati, né? E se também. Quiser, inclusive, já entra na fila, né, Tati? Isso, pra agenda. Isso, entra na... A gente tá com a agenda aberta, né, meninos? Para 2024. E também já tá com a agenda aberta para 2025, que o povo... Em 2023, assim, não que isso seja uma surpresa. Acontece das pessoas chamarem a gente 2 anos antes do casamento, sim. Mas as pessoas estão se preparando muito antes. E que para nós é importante. Porque facilita o nosso trabalho. Facilita o nosso trabalho. Porque, assim, eu vou em busca de fornecedores e, no mínimo, 3 para cada item, sabe? 3 fotógrafos, 3 decoração. Então, assim, isso demanda tempo. Eu tenho que fazer reunião com o decorador, para entender com o decorador, para entender com o buffet o que os noivos querem, até a gente decidir. Dá 2, 3 meses para decidir um item. Sim, e são inúmeros itens. Inúmeros. Bastante serviço, né? Mas tá aí, né? A gente agradece, Tati, então, a tua vinda, né? Foi um pouquinho difícil a gente conseguir ajustar as agendas. Vocês devem imaginar o quão conturbada é, né? Assim, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Assim, me desculpar, né? Porque a agenda de cerimonialista é corrido. E tá corrido mais ainda, porque a gente tem a feira. Um acúmulo de vários eventos, assim, um próximo do outro. Mas deu tempo, a gente conseguiu conciliar. E eu quero convidar todos a irem lá na minha página, né? A me visitarem no Instagram. Isso aí, deixa teus contatos, isso. Né? Posso divulgar o telefone também? Também, fica à vontade. Então, o meu telefone é 499-9960-6882. É tatianegaray.cerimonial no Instagram, né? Uma coisa que eu não comentei com vocês... dos vídeos que a gente viralizou no ano passado, com a noiva. Tudo é noiva de Ponte Serrada, gente. Não sei. Essa cidade me deu muita sorte, gente. A Manu, a gente publicou um vídeo no ano passado, em setembro. E do nada, na madrugada, depois do vídeo, ele começou a viralizar. E eu achei que tinham hackeado o meu Instagram, porque um dia depois, as pessoas que cuidam da minha rede disseram, tu tá vendo o que tá acontecendo no Instagram? Eu disse, não. Aí eu fui lá e olhei, tava 100 e poucos mil. Eu disse, hackearam meu Instagram. Já chamei eles, pelo amor de Deus, hackearam, o que fizeram no meu Instagram? Tati, não é orgânico, tá viralizando. E quando eu fui ver, gente, tava na Europa, o vídeo tava correndo na Europa. E ele, em 15 dias, ele bateu 1 milhão. E daqui um pouquinho ele bateu 2. E desse vídeo, mais outro vídeo da outra noiva chegou, viralizou. E
também outro vídeo de 2 meninas que casaram, que foram minhas noivas, viralizaram. Então, eu sou a única cerimonialista no Brasil que tem 7 milhões de visualizações no Instagram com noivas. Agora, fiquei curioso. O que fala esse vídeo? O que traz? É as noivas chegando. É só isso. É as noivas chegando com o vestido e eu tirando elas dos carros. O vídeo é isso. Sim. Os 3 vídeos são isso. Eu levando elas pra onde elas iam casar. Não é um vídeo... Assim, eu não tenho uma equipe na hora lá que produz o vídeo. Não é um vídeo produzido, meninos. É um vídeo de celular. Isso, gravado assim, e que eu publiquei, que viralizou. E eu recebi comentário da Espanha, dos Estados Unidos. Eu tive que ir lá responder o comentário na língua deles. Então, assim, eu recebi direct das pessoas. Quando começou a viralizar, eu não tava... como eu falei, eu tava achando que tinham hackeado. E aí eu comecei a pesquisar no Brasil se tinha outras cerimonialistas que não. E uma seguidora nova lá do litoral pegou e me mandou no direct: você é a cerimonialista de milhões. Eu disse: como que chegou pra você meu vídeo? Ela disse: apareceu e eu amei teu trabalho e eu já tô passando pra todo mundo aqui. E os meus parceiros começaram a me chamar de cerimonialista de milhões. Legal. E aí eu me posiciono agora como cerimonialista de milhões. Virou teu lema, né? Tua logomarca. Como é que chama o... A minha identidade. Tem um slogan agora. slogan, né? Mas não quer dizer de milhões de reais ou de dólares ou de euros. É milhões de sonhos que a gente realiza. Isso aí. Independente do seu valor. Então vão aí na rede da Tati. Ela vai estar linkada com a publicação no nosso Instagram, né? Então vai ter a publicação linkada aí. E a gente, mais uma vez, agradece, tá? Muito a tua obrigada. Presença e que ela seja a primeira de outras que virão aqui no Fala Mais, no Este Mais. A gente vai receber você com mais frequência aqui. Vamos. Depois eu vou passar os contatos para vocês e tenho certeza que as pessoas de eventos vão ter um prazer de vir aqui conversar com você sempre. Legal, show de bola. Tati, Obrigada. obrigado mais Tati. uma vez. Obrigada, gente. E obrigado vocês que nos acompanharam, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais. A gente agradece também as nossas marcas parceiras, a Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini, as lojas Quero Quero, a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. E pessoal, a gente se vê na próxima semana. Valeu, até mais.